Olá, crianças! Vamos hoje voltar a estudar em matemática a massa. Então, eu quero que vocês abram um livro no grupo 6, na página 122, essa página, e vamos seguir. Olha só, nas aulas passadas, na última, a gente estudou o quê? A gente estudou que a massa de frutas, verduras, pequenos animais, a massa do corpo humano. E a gente viu que a medida, né, a unidade que representa essas massas são quilo, quilograma e grama. E a gente viu também que 1 quilograma, ele equivale, ou seja, igual a 1000 gramas. Então, isso para as massas mais leves. E a gente viu que quando a gente quer medir um corpo que tem menos que 1 quilograma, a gente usa, é mais comum a gente utilizar a grama, utilizar o grama para essa medida. E aí, a gente viu depois que tinha vários tipos de balança. Balança que mede massa de qualquer corpo, independente do tamanho. Tem balança para tudo, inclusive para balanças para bois e balanças para caminhões, que tem uma maior massa. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, arroba e tonelada. Quando o pai do Murilo veio conversar com a gente sobre o frigorífico, e ele mencionou a massa, a medida que é utilizada para representar a massa do boi, que é arroba, e vários outros animais. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. O que você imagina que seja a massa de um caminhão grande? Ele pode chegar até 2000 quilogramas. Então, se a gente for trabalhar, aumenta muito zeros. E aí a gente usa, por isso que a gente utiliza outra medida. E um boi? Um boi tem até 600 quilogramas, por aí, 500, 600 quilogramas. A gente perde um pouco a noção. Eu sei, por exemplo, que isso daqui, eu tenho uma noção que isso daqui deve medir aí entre 1 e 2 quilogramas. Mas eu não consigo imaginar o que seria 600 quilogramas, 2000 quilogramas. Se me falar, eu fico... Então, o que acontece? A gente transforma isso em outras medidas. Então, vamos lá, toneladas. 1000 quilogramas, ele é igual a 1 tonelada. Então, 1000 quilogramas é igual a 1 tonelada. Então, o caminhão, por exemplo, que ele tem mais de 1000 quilogramas, a gente utiliza tonelada para se referir à massa do caminhão. 2 toneladas, 2 toneladas e meia, 3 toneladas. Quer dizer, 3000 quilogramas. E o boi? O boi, o porco, aí a gente já fala em arroba. Uma arroba, ela representa 15 quilos. Então, se ele tem mais aí 15, o boi, por exemplo, ele tem em média aí uns 30 arrobas. Então, para você saber a medida dele em quilogramas, é só multiplicar por 15. Fácil assim. Quer dizer, se ele tem 30, você multiplica por 15, 30, 15 vezes. Aí você tem a medida de um boi em quilograma. Mas, gente, olha só. Então, vamos lá. 1000 quilogramas é igual a 1 tonelada. 15 quilogramas é igual a 1 arroba. Então, quando você fala 30 arrobas, você sabe mais ou menos que é a medida de um boi, 10, 8, medida de um porco. Vamos lá. Meu pequeno caminhão, esse é um caminhão pequeno, deverá transportar 2 toneladas de encomenda. Então, é o peso do caminhão aqui mais 2
toneladas de encomenda, ou seja, 2.000 quilogramas de encomenda, que ele vai colocar dentro desse pequeno caminhão. Então, o caminhão dele tem capacidade para transportar 2.000 quilogramas, ou seja, 2 toneladas de material ali dentro. Então, vamos lá nas atividades, na página 123. Vamos. Gabriel, ele cria bois. Essa é a balança de medir a massa de um boi. Aparece o númerozinho aqui. Então, Gabriel cria bois e estava preocupado com a saúde de um dos seus animais, porque ele vinha emagrecendo. Isso não é nada bom, né? Porque ele vende, o preço do boi é dado em arroba. Então, uma arroba custa tantos reais. Então, se ele vai perdendo a massa, né, ele vai ter prejuízo ali na venda. Com a ajuda de um veterinário, conseguiu resolver o problema e o animal passou de 20 arrobas para 22 arrobas. Ele ganhou aí, com tratamento, 2 arrobas que ele engordou. Então, vamos lá. Sobre essa situação, responda o que se pede. Quantas arrobas esse animal engordou? Então, ele tinha 20, aí ele passou para 22. Qual a diferença entre 22 para 20? Então, você vai calcular a diferença. 22 menos 20. Para saber a diferença, vai ser o que o animal engordou. Essa massa que ele ganhou corresponde a quantos quilogramas? Quando você faz a continha aqui, ó, 20 arrobas para 22 arrobas. Você só pode fazer essa diferença se as duas unidades tiverem arroba com arroba, quilograma com quilograma, grama com grama. Você não vai separar, diminuir, você não vai fazer uma diminuição. Por exemplo, 100 quilogramas menos 70 gramas. Não, 700 gramas. Não pode. Você tem que transformar ou tudo para quilograma ou tudo para grama. E aqui, tá em tudo, arroba, tudo certo. Eu posso fazer a subtração. Agora, essa massa que ele ganhou corresponde a quantos quilogramas? Então, sobraram aqui a diferença dessa resposta, eu vou ter que multiplicar por quilograma, por arroba. 1 quilograma ele é igual a 15, uma arroba é igual a 15 quilogramas. Vou mostrar no quadro. O boi do Gabriel, com a ajuda do veterinário, ele passou de 22 para 20 quilogramas. Então, quantos? Arroba aqui, ó. Arroba. Então, vamos lá. 2 só pode subtrair quando os dois valores estiverem em arroba. Se tiver só um, você tem que transformar. 2 menos 0, 2. 2 menos 2, 0. Olha, então o boi de Gabriel, ele ganhou 2 arrobas. 2 arrobas. Agora, na letra B, eu quero saber essa massa que ele ganhou em quantos quilogramas. Eu sei que 15 quilogramas vai ser igual a uma arroba. Agora, eu quero saber 2. Então, eu vou fazer 15 2 vezes. 15 2 vezes. Então, vem aqui. 2 vezes 5... 10, vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Então, na verdade, o boi de Gabriel, ele ganhou 30 quilogramas com o tratamento proposto pelo veterinário. Agora, na atividade 2. Percorrendo uma estrada no interior da floresta da Amazônia, na floresta amazônica, Alberto pretendia conhecer algumas comunidades nativas daquela região.
Para isso, deveria passar com sua caminhonete sobre uma ponte que tinha capacidade para suportar uma massa de até 3 toneladas. Então, essa ponte aqui, ela tem a capacidade de suportar a massa de até 3 toneladas. Muito bem. Ó, capacidade máxima da ponte, 3 toneladas. Informação importante. A caminhonete tinha uma massa de 2.600 quilogramas. Então, a massa da caminhonete vazia era de 2.600 quilogramas e transportava 9 caixas. Ela tem uma carga, transportava 9 caixas de suprimentos. Cada caixa, cada uma, com a massa de 50 quilogramas. Então, cada caixa tinha uma massa de 50 quilogramas. E ele tinha 9. Além disso, a massa do corpo do Alberto é de 80 quilogramas. Tem que contar, né? Ele não tem como o caminhão passar sem ele. Então, a massa total da caminhonete, mais a massa de Alberto e todas as caixas é maior ou menor que a capacidade da ponte. Qual é a capacidade da ponte? 3 toneladas. Então, vamos lá. Em dupla com o colega, escreva como pode ser realizada a travessia da ponte. Então, vamos responder essas duas perguntas. Ó. Toda essa massa junto, ela é maior ou menor que a capacidade da ponte? Quer dizer, caminhão mais carga mais o Alberto. Caminhão, carga e Alberto. Então, vamos lá. Ela é maior ou menor que a capacidade da ponte, que são 3 toneladas. E depois ele pede para escrever como pode ser realizada a travessia da ponte. Vamos fazer juntos? Faça o seguinte, faça sozinho, tenta fazer. E depois você vai ouvir a minha explicação, vai ver se deu certo aí com o que você fez. Vamos lá. A capacidade da ponte, a gente sabe que é 3.000 toneladas. Ou, quer dizer, 3 toneladas, que vai ser igual a 3.000 quilogramas. Ótimo, 3.000 quilogramas. A caminhonete, ela tem uma capacidade de 2.600 quilogramas. Por isso que eu transformei tonelada em quilogramas, porque a gente vai trabalhar com a medida de quilogramas. Então, vamos lá. A carga do caminhão são 9, a carga é 9 caixas vezes 50 quilogramas cada caixa. Então, cada caixa tem 50 quilogramas, só que são 9 caixas. Então, 9 vezes 50. Vamos calcular isso? 50 vezes 9. Quanto que vai dar? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Então, vai dar 450. Então, a carga do caminhão, 450 quilogramas. Muito bem. A massa do corpo do Alberto é de 80 quilogramas. Ótimo. Agora, basta para eu saber se a capacidade, se a massa toda, se toda essa massa aqui, se ela vai ser maior ou menor que a capacidade da ponte, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar essa massa aqui. Então, vamos lá. 2.600 a massa da caminhonete, mais 450, que é a carga que a caminhonete está transportando, mais o corpo do Alberto. Então, vamos somar. Vamos lá. 0 mais 0 mais 0 vai ser igual a 0. Agora, 5, 0 mais 5, 5. Mais 8 vai ser igual a 13. Vai 1. Então, vamos. 1 mais 6, 7.
mais 4, 7 mais 4 é igual a 11. Vai 1. 1 mais 2, 3. Ótimo. Então, a carga, o que vai passar pela ponte é 3.130 quilogramas. Isso é maior ou menor que a capacidade da ponte? É menor que a capacidade da ponte. É maior que a capacidade da ponte. Então, como que o Alberto vai fazer para ele conseguir passar? Ele tem uma carga maior que a capacidade da ponte. Então, para ele passar, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que tirar essa carga do caminhão, essa carga de excesso do caminhão, da caminhonete. Mas como se ele precisa dessa carga? Ele precisa levar a carga até o outro lado. Ele pode fazer isso em 2 vezes. Ele descarrega parte da carga até ele ter no máximo 3.000 quilogramas, leva essa carga, deixa do outro lado e volta para pegar o restante. Assim ele vai conseguir. Quero que você escreva isso daí. E aí? Tinha feito? Deu certo? Então agora nós vamos para a próxima atividade. Complete corretamente as relações a seguir. Gente, eu tenho 6.000 quilogramas. Você vai transformar em quantas toneladas isso vai dar? 8 toneladas? Quantos quilogramas? E assim você vai fazendo com as demais. E agora, sobre os elefantes. Nem todos os elefantes são da mesma espécie. Sabia disso? Existem várias espécies de elefantes. Há, por exemplo, o elefante africano, que pode atingir aproximadamente 7 toneladas de massa corporal. Essa é, inclusive, a espécie com os maiores exemplares. Então, o elefante africano são os maiores que temos por aí. Há também o elefante asiático, um pouco mais leve, com massa de até pouco mais de 5 toneladas. Então, o elefante africano, ele pode atingir até 7 toneladas e o elefante asiático lá da Ásia, ele pode atingir um pouco mais de 5 toneladas. Então, tem aí em torno de 2 toneladas a menos que o elefante africano, lá da África. Então, nós temos aqui elefantes africanos e elefantes asiáticos. São menores. Agora, se considerarmos um exemplo de elefante africano com 7 toneladas de massa, o asiático com 5 toneladas de massa, qual será em quilogramas a diferença de massa entre eles? Então, você pode fazer essa continha de duas formas. Ou você calcula em tonelada e depois você pega a diferença e transforma em quilogramas, ou você já transforma logo isso daqui para quilogramas e aí faz a diferença. Agora, Tiago, ele está dirigindo uma caminhonete de 2.250 quilogramas de massa. Na caçamba, ele transporta 7 caixas com 250 quilogramas cada. A massa total apenas da caminhonete com a carga deverá ser... Então, agora você vai fazer igual a gente fez aquele primeiro. Eu tenho aqui a massa da caminhonete e ela tem 7 caixas com 250 cada. Eu tenho que saber o valor que ela transporta, né? Esse aqui 250, 7 vezes. E aí, somar com a carga da caminhonete. E isso você vai ter, não sei se o resultado aí, você vai fazer em quilogramas. Então, ou vai ser em quilograma, ou você vai precisar transformar ele para tonelada, para encontrar a resposta correta. Agora a gente vai estudar a massa dos animais. Vamos um pouquinho além. Bom, gente, os animais têm diferenças na massa
corporal de cada animal. Uma galinha, um beija-flor, um gato, um cachorro, um boi, um elefante, uma baleia. Então, dependendo disso, a gente vai utilizar as medidas, as unidades adequadas também. Grama, quilograma, grama, quilograma, arroba ou tonelada, dependendo do qual animal for. Então, vamos lá. Vamos conhecer a massa de alguns animais para isso? Nesse primeiro exercício, lá da página 126, nós temos, eu quero que você associe corretamente com a massa estimada, não quer dizer que seja 2 quilos, 2 gramas, enfim. Mas qual que você acha que é medida em 2 toneladas, que é mais próximo de 2 toneladas? Qual que você acha que é mais próximo de 2 quilos? E o qual você acha que seja mais próximo de 2 gramas? Vamos lá. A próxima atividade. Aí você vai ligar, associar, traçando uma linha. Esse daqui, no 2, observe na tabela a massa aproximada de alguns animais típicos da região do Pantanal. Então, lá no Pantanal, né? Espero que a queimada não tenha chegado até eles. Então, vamos lá. A onça pintada chegou, né? A onça pintada, ela tem uma massa de 120 quilogramas. O jacaré, 80 quilogramas. O tuiuiu, 10 quilogramas. A capivara, de 60 quilogramas. E o peixe, o dourado, que é um gigante das águas doces, de 20 quilogramas. Então, Pantanal, bem nessa região aqui, olha só. Essa região em verde é o Pantanal, uma região muito importante para nós. E aqui nós temos no livro de vocês essas medidas de massa, foi apresentada na tabela. Eu coloquei aqui por causa para caber direitinho nos lados. Então, vamos lá. De acordo com as informações da tabela, você vai responder qual que é o animal que tem maior massa, qual ele tem menor massa, qual animal tem a metade da massa de uma onça. Então, você pega a massa de uma onça e vai calcular a metade, quer dizer, metade dividido por 2. A capivara tem o triplo da massa de qual animal? Aí você já sabe fazer direitinho e calcule a diferença entre as massas da onça pintada e do jacaré. Tudo está em quilograma, então ficou fácil. Agora sobre a baleia jubarte. Ela é uma das espécies que frequenta o litoral brasileiro. Então, aqui no nosso litoral, a gente pode encontrar a baleia jubarte, podendo alcançar a massa de 30 toneladas. 30 toneladas. Uma tonelada mede 1.000 quilogramas. Essa baleia tem 30 toneladas, ou seja, quantos quilogramas ela tem. Esse animal é muito grande e, embora seja marinho, é bem maior que um elefante, sendo este o maior mamífero terrestre. De acordo com essas informações, responda ao que se pede. Considerando o elefante de 5.000 quilogramas de massa, qual é a diferença em toneladas desse animal para uma baleia jubarte, de acordo com a massa dada? Gente, olha só. O elefante está em quilogramas. Você vai ter que transformar em toneladas, porque ele pede, a pergunta é, qual a diferença em toneladas? Então, transforma tudo para toneladas. Então, o elefante tem 5.000 quilogramas, que é igual a quantas toneladas? E aí, subtrai em toneladas, a medida em toneladas, das 30 toneladas da baleia jubarte. B. Ainda considerando o elefante citado no item anterior, quantos elefantes são necessários para igualar a massa de apenas uma baleia jubarte? Simples. Se você tem a medida do elefante em toneladas, quer dizer, 5 toneladas, você vai pegar a massa da baleia jubarte, 30, e dividir por 5. Aí você chega fácil na resposta.
Olha só, embora seja muito grande a baleia jubarte, ela não é a maior espécie. A baleia azul ocupa o lugar de maior espécie de baleia, sendo inclusive o maior animal do planeta. Alguns exemplares dessa espécie podem atingir incríveis 125 toneladas. A baleia jubarte, 30. A baleia azul, 125 toneladas de massa. De acordo com as massas indicadas anteriormente, quantas toneladas a baleia azul é mais pesada que uma jubarte? Então, aí você vai fazer de novo a nossa famosa subtração. Agora, vamos lá. Alguns animais, em certas ocasiões, surpreendem por crescer acima da média de sua espécie. Sobre isso, leia o trecho de uma reportagem publicada em fevereiro de 2013. Então, até na espécie humana acontece, né? O gigantismo, ou alguns não têm esse problema hormonal, que é o gigantismo, mas o gigantismo cresce muito, 3 metros. Mas tem pessoas que são bem acima da média e pessoas como eu que são abaixo da média. Então, vamos lá. Um porco gigante virou uma sensação em um sítio de Cosmorama, em São Paulo, com mais de 450 quilogramas. Ele é bem grande. O animal pesa o triplo, quer dizer, 3 vezes de um porco comum. O caso chamou a atenção e muitos moradores visitam o local para ir ver o porco gigante. Branco, como é chamado, tem apenas 18 meses e mora em um pequeno sítio na região de Votuporanga, São Paulo. Ele é resultado do cruzamento das raças Pietran com Sorocaba, são 2 raças suínas, e foi comprado na região sul do país. Então vamos lá. De acordo com a reportagem, qual deve ser a massa de um porco comum? Gente, o porco gigante, ele tem 450 quilogramas. Só que ele pesa o triplo de um comum. Ou seja, é só eu pegar e descobrir o triplo de 450. Como que eu descubro o triplo de 450? Vocês sabem. Vamos lá. Felipe tem 2 cachorros. Um deles é da raça Beagle e tem 14 quilogramas. O outro, maior, é da raça Fila e tem 52 quilogramas. A diferença de massa entre seus 2 cães aí é muito fácil, né? As balanças. Vocês já levaram o pet de vocês no veterinário? Eles fazem assim, não tem a balança, ele não vai ficar quietinho, então ele faz o quê? Tem uma balança de pesar a massa do corpo humano. Então, a gente sobe e pega a nossa medida e depois a gente sobe com o pet e pega a medida do peso humano mais o pet. Aí é só pegar e subtrair, tá tudo certo, você descobre a diferença, vai ser a medida do pet. Essa atividade é isso. Bia tem um gato chamado Bichão. Ela o levou ao veterinário para uma consulta. Para descobrir a massa de bichano, o veterinário pediu a Bia que subisse sozinha na balança e depois ela subisse com o bichano no colo. Aí veja as massas obtidas, com base nas informações mostradas nas figuras. Então, a Bia sozinha, ela tem 22 quilogramas. A Bia mais bichano tem 33 quilogramas. Para saber a massa do bichano, é preciso só fazer a diferença. Acabou. Então, por hoje é só e eu te espero amanhã. Beijos.